Imagine um mundo onde a fé e o poder caminham de mãos dadas, onde o Papa é o líder espiritual supremo e o imperador governa com autoridade terrena. Esse foi o cenário no século XIII, um período em que os ideais mais elevados da cristandade medieval pareciam estar se realizando. O Papa Inocêncio III, uma das figuras mais poderosas da história da Igreja, elevou o papado ao seu ápice, influenciando não só a Europa, mas também o destino espiritual de todo o mundo conhecido. Falamos sobre isso no vídeo passado. Neste tempo, as ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, espalhavam a mensagem de Cristo pelos 4 cantos do globo, enquanto nas universidades as mentes mais brilhantes erguiam catedrais de pensamento teológico, desenvolvendo sistemas filosóficos e doutrinas que moldaram o futuro da Igreja. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, assista, pois nós estamos narrando os acontecimentos em ordem cronológica, de forma que o seu entendimento sobre esses assuntos seja bastante completo. Aparentemente, a Europa estava unida. Sob o comando espiritual do Papa e o poder temporal do imperador, o continente parecia marchar em direção à unidade total. Até mesmo as igrejas latina e grega, separadas por séculos de cisma, pareciam se reconciliar sob o reinado dos cruzados ocidentais em Constantinopla. Se você acompanhou o relato das cruzadas, você sabe exatamente o que aconteceu. Então, sob essa superfície brilhante, ocultavam-se tensões e fraquezas que ameaçavam ruir esse grande edifício da cristandade medieval. A união com a Igreja grega, por exemplo, era frágil e superficial. O ressentimento dos bizantinos contra os invasores ocidentais estava sempre à flor da pele, e assim que reconquistaram Constantinopla, rasgaram todos os acordos feitos pelos patriarcas latinos de Constantinopla com a Igreja de Roma. Da mesma forma, a unidade política da Europa era mais uma ilusão do que uma realidade. O poder dos imperadores fora da Alemanha era nominal, e até mesmo dentro de suas próprias fronteiras lutavam constantemente contra nobres rebeldes que desafiaram sua autoridade. E os grandes sistemas escolásticos, por mais grandiosos que fossem, já carregavam em si as sementes da sua própria dissolução. Nós falaremos sobre isso mais adiante. A arquitetura gótica, uma das expressões mais magníficas da civilização medieval, começava a se perder em ornamentos excessivos, sinal de uma arte que já iniciava seu declínio. Até mesmo o papado, no auge do seu poder, enfrentava as mesmas forças de destruição. A tensão constante entre o papado e o império, disputando os limites de suas respectivas autoridades, tornava impossível uma verdadeira paz duradoura. Roma, o centro do poder papal, era frequentemente palco de conflitos. Os papas, em teoria soberanos, muitas vezes se viam como peões das ambições dos poderosos ou vítimas dos caprichos populares. A cidade estava impregnada pelo espírito republicano que crescia no norte da Itália, e isso forçava os papas a fugir ou a buscar apoio externo, ora do imperador, ora dos normandos, ou até mesmo do povo, para que pudessem equilibrar as ameaças de seus inimigos. Apesar de tudo isso, o respeito pelo papado perdurou durante boa parte do século XIII. Mesmo em situações de extrema adversidade, a cristandade se comovia com o destino de um papa, o que obrigava os poderosos a agir com certa moderação. Como se diz, um papa cativo ainda era o inimigo temível. Contudo, essa era dourada não duraria para sempre. À medida que o século XIII avançava, a tensão entre o ideal e a realidade se intensificava. O papado, que já fora reverenciado em toda a Europa, começou a perder seu prestígio. O grande sonho de Inocêncio III, de um cristianismo unido sobre o único pastor, foi desfeito muitos anos antes de Martinho Lutero iniciar a Reforma Protestante. A corrupção no papado e na Igreja em geral provocou uma série de movimentos de reforma que buscavam restaurar a pureza da fé cristã. Alguns desses movimentos focaram em práticas de vida cristã, enquanto outros questionaram as doutrinas desenvolvidas ao longo dos séculos. Esses esforços de reforma, tanto eruditos quanto populares, formaram um pano de fundo para as mudanças radicais que estavam por vir. Agora, antes de mergulharmos na história dessas reformas e de sua influência duradoura,
vamos explorar o contexto que moldou esse período crucial da história. O século XIV foi um período de crises e transformações significativas na Europa. Antes da peste negra, a Europa já enfrentava uma crise demográfica e de fome devido ao crescimento populacional descontrolado, de más colheitas e mudanças climáticas adversas. As cruzadas chegaram ao seu fim, mas a estabilidade política que outrora garantiu o crescimento começou a ruir e a agricultura, outrora fértil e abundante, entrou em declínio. O que causou essa mudança tão abrupta? A resposta está na chegada de um inimigo invisível, mas mortal, a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. A peste negra atingiu a Europa, a Ásia e o norte da África entre 1347 e 1351. Causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas e piolhos que infestavam os ratos negros e, após morderem ratos infectados, transmitiam a doença aos seres humanos. A peste se manifestava de 3 formas principais: a bubônica, que afetava o sistema linfático, a septicêmica, que afetava a circulação sanguínea, e a pneumônica, que afetava o sistema respiratório e que era a única que podia ser transmitida de uma pessoa para outra. A forma mais comum, a bubônica, apresentava sintomas aterrorizantes que se manifestavam rapidamente. Os primeiros sinais incluíam febre alta, calafrios, dores de cabeça e exaustão extrema. Em seguida, surgiam inchaços dolorosos nos gânglios linfáticos, conhecidos como bubões. Daí o nome peste bubônica, que frequentemente se localizavam nas axilas, pescoço e virilha. Esses bubões podiam atingir o tamanho de um ovo e, em alguns casos, supuravam e se rompiam, liberando pus. Esses bubões podiam necrosar, causando a morte dos tecidos e resultando em uma coloração escura, quase preta. A imagem de corpos com manchas escuras e tecidos gangrenados contribuiu para que a peste bubônica fosse chamada de peste negra. Além disso, o nome também simbolizava a escuridão e a devastação generalizada que a peste trouxe à Europa no século XIV. Além dos sintomas físicos, o impacto psicológico da doença era devastador. A morte ocorria de forma rápida, geralmente em até 7 dias após o aparecimento dos sintomas. A incerteza e a falta de conhecimento sobre a causa da doença geravam um pânico generalizado. Famílias inteiras eram dizimadas e a visão de corpos amontoados nas ruas tornava-se comum nas cidades europeias. O medo da contaminação levou ao isolamento social, à desintegração das comunidades e ao aumento da desconfiança entre as pessoas. Muitos consideraram que a peste negra foi a mesma peste que varreu o Império Bizantino durante o VI século, chamada de peste de Justiniano, ocorrida durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I, que foi de 527 a 565. Justiniano contraiu a peste, mas sobreviveu. A peste de Justiniano é considerada uma das primeiras pandemias documentadas na história e foi causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma responsável pela peste negra no século XIV. Acredita-se que a peste de Justiniano tenha surgido nas regiões da África Oriental, possivelmente no Egito, e se espalhado pelo Mediterrâneo através de rotas comerciais. Constantinopla, a capital do Império Bizantino e a maior cidade da época, foi severamente afetada. A doença se propagou rapidamente devido à densidade populacional, ao comércio marítimo e às condições sanitárias precárias da época, tendo um impacto devastador. Estima-se que, em Constantinopla, a epidemia tenha causado a morte de cerca de 5.000 pessoas por dia, totalizando 300.000 pessoas, o que representava aproximadamente metade da população da cidade na época. Constantinopla não conseguiu sepultar os seus mortos que foram sendo empilhados. O número total de mortes em todo o império é incerto.
mas as estimativas variam entre 25 e 50 milhões de pessoas ao longo de vários surtos que duraram cerca de 2 séculos. Portanto, a peste causou uma série de calamidades no Império Bizantino. A economia foi profundamente afetada, com uma queda drástica na população que resultou em escassez de mão de obra, redução da produção agrícola e aumento da carga fiscal sobre os sobreviventes. Além disso, a peste contribuiu para o enfraquecimento militar do Império, dificultando sua capacidade de defender suas fronteiras e respondendo às ameaças externas, contribuindo assim para o declínio do Império Bizantino e tendo impactos de longo prazo na história da Europa e do Mediterrâneo. Isso marcou o início de uma era de instabilidade e recessão que durou vários séculos. Surtos da peste ocorreram pontualmente pelos séculos seguintes, em diferentes localidades, mas sem representar uma grande epidemia, até 1330, ocasião em que a China ainda estava se recuperando das conquistas mongóis das décadas anteriores. O cenário era complicado na China, já que seu comércio e sua agricultura foram bastante impactados pela guerra, gerando muita fome e tornando as pessoas mais vulneráveis a toda sorte de doenças. Isso fez com que um surto da peste ceifasse a vida de milhões de pessoas entre 1330 e 1350. Estima-se que o número de mortes entre chineses e mongóis esteja em torno de 15 a 25 milhões de pessoas. A chegada da peste no Ocidente parecia ser inevitável. As rotas comerciais pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo desempenharam um papel crucial na disseminação da peste. No final do século XIII, as conquistas dos genoveses no Estreito de Gibraltar permitiram um maior contato entre o norte da Europa e as regiões do Mediterrâneo. A navegação, que havia melhorado significativamente durante o período, facilitou o transporte de mercadorias entre essas regiões. No entanto, junto com as mercadorias, as embarcações também transportavam ratos infectados e suas pulgas, criando as condições ideais para a propagação da doença. A peste negra provavelmente chegou até a cidade portuária de Caffa, na península da Crimeia, no ano 1343, através da Rota da Seda. Muitos acreditam que os habitantes de Caffa foram contaminados na ocasião em que sofreu um prolongado cerco do exército mongol que sofria da doença. Muitos mongóis mortos foram catapultados sobre as muralhas da cidade de Caffa para infectar os habitantes dentro da cidade. Nesta ocasião, os comerciantes genoveses que estavam na cidade de Caffa fugiram e acabaram levando a peste de navio para a Sicília, nos portos mediterrâneos, como Messina, e depois para a Península Italiana, de onde se espalhou para o norte. Ou seja, se essas informações estão corretas, foi realmente na Crimeia que as pulgas e piolhos que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses se espalharam por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Assim, com a população densamente concentrada nas cidades, a doença encontrou terreno fértil para se propagar. Não havia lugar seguro, nenhum refúgio contra a peste que varreu vilarejos e cidades inteiras, deixando um rastro de desolação. A propagação da peste negra foi extremamente rápida e devastadora. A partir de 1347, a doença se espalhou como fogo em palha seca pela Europa. De Messina, a peste avançou para o norte da Itália, atingindo rapidamente cidades como Gênova e Veneza, importantes centros comerciais da época. A partir dali, a peste seguiu para a França, onde devastou Marsella e, em seguida, Paris, alcançando o Reino Unido em 1348, ao desembarcar em portos como Southampton e Bristol. O mapa da propagação da peste mostra um padrão assustador de contágio, com a doença se alastrando para o norte, leste e oeste da Europa em poucos meses. A Espanha foi atingida em 1348 e a peste alcançou o Sacro Império Romano-Germânico, devastando regiões como Baviera e Suíça. No norte, a peste chegou à Escandinávia em 1349, enquanto no leste, Polônia e Rússia sentiram seus efeitos mortais um pouco mais tarde, em meados de 1350. A cronologia dos eventos mostra que em cerca de 3 anos, entre 1347 e 1350,
a peste negra havia varrido todo o continente europeu. Estima-se que a pandemia tenha causado a morte de aproximadamente 1/3 da população da Europa, resultando em cerca de 25 milhões de mortes. Ou seja, antes da pandemia, a população da Europa Ocidental era de aproximadamente 75 milhões de pessoas. Após a onda de mortalidade causada pela peste, essa cifra caiu drasticamente para cerca de 50 milhões. A densidade populacional e as condições sanitárias precárias das cidades medievais contribuíram para a rápida disseminação da doença, e sua alta taxa de mortalidade deixou um legado de desespero e desolação, causando uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. A população da Europa demorou cerca de 200 anos para recuperar seu número populacional anterior, e algumas regiões, como Florença, recuperaram o número de habitantes anterior apenas no século XIX. Houve ainda outros surtos da peste negra até o início do século XX. A queda abrupta da população teve efeitos devastadores na economia europeia, que era predominantemente agrária. Na agricultura, a escassez de mão de obra levou ao abandono de campos e à diminuição da produção de alimentos. Consequentemente, os preços dos produtos agrícolas dispararam, exacerbando a fome em algumas regiões. As terras menos produtivas foram abandonadas e os senhores feudais enfrentaram dificuldades para manter suas propriedades lucrativas, pois a oferta de mão de obra agrícola era escassa e cara. No comércio e na indústria, a peste negra causou uma desaceleração significativa. A falta de trabalhadores qualificados levou à diminuição da produção artesanal e ao fechamento de muitas oficinas, fazendo os preços dos produtos manufaturados dispararem. O comércio internacional também foi afetado, pois as rotas comerciais tornaram-se perigosas e o medo de novas infecções afastou comerciantes e consumidores. Assim, a instabilidade econômica deu lugar ao caos e em várias regiões, como Paris, Inglaterra e Flandres, revoltas populares eclodiram com violência. Nas cidades, os mestres artesãos, temendo a competição, tentaram impedir que os aprendizes subissem na hierarquia, e isso gerou conflitos cada vez mais acirrados entre os grupos de trabalhadores, levando a greves e uma tensão social sem precedentes. Essa escassez de mão de obra, paradoxalmente, colocou os trabalhadores sobreviventes em uma posição de maior poder de barganha. Em muitos lugares, os salários aumentaram, mas isso também levou a tensões sociais, pois os empregadores tentaram limitar os aumentos salariais e manter o controle sobre a força de trabalho. Em resposta, surgiram greves e revoltas populares, à medida que trabalhadores e camponeses exigiam melhores condições de vida e maior autonomia. As tensões sociais aumentaram em toda a Europa. Na Inglaterra, por exemplo, a revolta dos camponeses de 1381 foi uma resposta direta às tentativas da nobreza de restabelecer as antigas obrigações feudais e limitar os salários. Revoltas semelhantes ocorreram em outras partes da Europa, como na França e em Flandres, onde os trabalhadores urbanos também se organizaram para defender seus interesses contra a crescente pressão das classes superiores. Politicamente, a peste negra desestabilizou governos e monarquias. A crise econômica resultante da praga levou à insatisfação popular e à perda de legitimidade das autoridades. As revoltas e conflitos urbanos refletiam o descontentamento generalizado com a ordem estabelecida e, em alguns casos, resultaram em mudanças significativas na governança local. A fé na Igreja Católica também foi abalada, pois a incapacidade da Igreja de conter a praga ou de oferecer explicações satisfatórias levou muitos a questionar sua autoridade e seu papel na sociedade. A peste negra, além de causar uma catástrofe demográfica, econômica, social e política, provocou uma profunda crise espiritual e cultural na Europa medieval. A Igreja Católica, que era a principal autoridade religiosa e moral da época, viu-se diante de um desafio sem precedentes. Muitos clérigos interpretaram a peste como uma manifestação da ira divina, um castigo pelos pecados acumulados da humanidade.
Pregadores enfatizavam a necessidade de arrependimento e penitência, enquanto procissões e atos de contrição se tornavam cada vez mais frequentes. No entanto, a incapacidade da igreja em conter a propagação da doença ou em oferecer explicações satisfatórias para a calamidade, além de questionar sua autoridade e seu papel na sociedade, como já foi dito, levou a um aumento significativo da superstição entre a população. Muitos começaram a acreditar que forças sobrenaturais, como bruxas ou demônios, estavam por trás da peste. Surgiram cultos apocalípticos e flagelantes, grupos de penitentes que se autoflagelavam em público na esperança de apaziguar a ira divina. Foram muitos os que adotaram a superstição envolvida nas peregrinações a lugares como a Terra Santa, Roma e Santiago de Compostela. No século IV, vimos como os grandes teólogos da igreja alertavam aos fiéis acerca dos danos que esta prática poderia acarretar. Agora, em pleno século XIV, as peregrinações ganharam força novamente e até mesmo os mais pobres se aventuraram, não nos lugares tradicionais de peregrinação, mas nos santuários mais próximos, já que a eficácia era considerada grande, mesmo que não igual à da eficácia em fazer uma peregrinação à Terra Santa, Roma ou Santiago de Compostela. Da mesma maneira, houve um aumento significativo do culto às relíquias, que era uma prática presente em toda a Idade Média e que foi se tornando cada vez mais exagerada até que, no século XVI, os reformadores se levantaram para protestar contra toda superstição. A peste negra abalou as certezas sobre um universo racional e ordenado, tão defendido pelos escolásticos. A dúvida começou a corroer a fé dos intelectuais na capacidade da mente humana de compreender os mistérios da vida. Então, o fracasso da igreja em explicar ou mitigar a praga, além de levar a uma diminuição da sua autoridade, naturalmente acabou fazendo com que as pessoas intensificassem a busca por explicações e soluções fora do escopo religioso. Desta forma, a superstição se espalhou e o medo da morte tornou-se uma presença constante na vida cotidiana. A morte, que podia ceifar até mesmo os mais jovens de forma repentina, tornou-se o tema dominante na arte e na literatura da época, como foi o caso da alegoria chamada de A Dança da Morte, em que a morte era apresentada como um esqueleto que dançava com todas as pessoas, desde o Papa até os camponeses. A imagem da morte triunfante, ceifando vidas sem discriminação, dançando com as pessoas, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo, alertando a estas pessoas que um dia elas deixariam de dançar. Esta alegoria tornou-se uma visão familiar, enquanto a ideia de Cristo como juiz severo, mais do que como redentor, ganhou força. A Dança da Morte fez com que a arquitetura gótica passasse a usar muitas esculturas representando a morte, e muitas pinturas também foram produzidas, além de peças de teatros e canções que incluíam cantigas e crônicas mórbidas, que descreviam a peste em detalhes. Portanto, a Igreja Católica, que desempenhava um papel central na vida medieval, viu a fé de muitas pessoas sendo abalada pela peste negra. Como a compreensão médica da época era rudimentar, a maioria dos tratamentos eram ineficazes. Isso gerou uma série de mitos e teorias populares sobre a origem e a disseminação da peste. Uma das crenças mais comuns era que a peste negra era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Pregadores e líderes religiosos propagaram essa ideia e, como resultado, muitas pessoas participavam de atos de penitência e autoflagelação na esperança de apaziguar a ira de Deus, como eu já falei. Outros mitos envolviam a influência de corpos celestes. Acreditava-se que alinhamentos planetários ou cometas eram sinais de que a peste estava para chegar. Algumas teorias populares também atribuíam a doença à má qualidade do ar, conhecida como miasma, que supostamente carregava vapores venenosos capazes de infectar aqueles que o respiravam. Além disso, a superstição alimentou a perseguição de alguns grupos das populações que foram acusados de espalhar a doença, como pessoas com hanseníase, os estrangeiros das comunidades, ciganos e especialmente os judeus.
Acusações de envenenamento de poços e conspiração contra os cristãos se espalharam rapidamente, levando a terríveis ataques em várias partes da Europa a partir da primavera de 1348, começando em Toulon. Em novembro daquele ano, eles se espalharam através da Saboia para os territórios de língua alemã. Em janeiro de 1349, ocorreram queimadas de judeus em Basileia e Fribourg. E em 14 de fevereiro, a comunidade judaica em Estrasburgo foi destruída, com cerca de 2.000 judeus sendo mortos, o que representava cerca de 10% da população da cidade. Comunidades judaicas foram massacradas ou expulsas, refletindo o pânico e a necessidade de encontrar bodes expiatórios em meio ao caos. Uma tragédia que se somou à devastação causada pela doença. Desta forma, muitos judeus acabaram fugindo para a Polônia, que por séculos teve a maior comunidade judaica do mundo. A peste negra moldou profundamente a Europa moderna, tanto direta quanto indiretamente. A diminuição drástica da população levou a uma reestruturação econômica que, eventualmente, beneficiou os sobreviventes. A escassez de mão de obra resultou em salários mais altos para os trabalhadores e um aumento na mobilidade social. A estrutura feudal começou a desmoronar, pavimentando o caminho para o surgimento de uma economia mais baseada no mercado. Socialmente, as antigas hierarquias foram desafiadas, o poder dos nobres e da igreja foi questionado. O ceticismo em relação às autoridades estabelecidas, combinado com a busca por novas respostas espirituais e intelectuais, preparou o terreno para a Renascença e mais tarde para a Reforma Protestante, eventualmente levando ao Iluminismo. Este foi o impacto devastador da peste bubônica na Europa medieval. Uma catástrofe que não apenas dizimou a população, mas também deixou cicatrizes profundas na economia, na fé e nas relações sociais, influenciando o curso da história europeia e moldando as bases da era moderna. Devemos considerar que, além disso, o século XIV foi marcado por conflitos políticos, como a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que chegou a ser paralisada por causa da peste negra, que exacerbou as tensões sociais e políticas, enfraquecendo ainda mais os estados já debilitados. Falaremos sobre isso no próximo vídeo, tá bom? De qualquer forma, é importante considerar que a peste negra teve outros surtos devastadores em outras 2 ocasiões, no total de 3 grandes pandemias. A segunda pandemia assombrou a Europa e o Mediterrâneo ao longo dos séculos XIV até o XVII. Foi no século XVII que surgiram os famosos trajes dos médicos da peste, que eram funcionários públicos, cuja função era, além de cuidar dos doentes, contabilizar os mortos e avisar sobre os focos da doença. Suas roupas passaram a ser um símbolo da peste. Eles usavam um casaco comprido, com uma capa por cima do casaco, botas e luvas, além de uma touca de couro e um chapéu e uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira que continha um forro repleto de plantas aromáticas para amenizar o terrível odor dos doentes e dos mortos e o risco de contaminação. A terceira pandemia, por sua vez, aconteceu em 1855, começando na China e espalhando-se por todos os continentes habitados, levando à morte cerca de 10 a 12 milhões de pessoas somente na Índia e China, tornando-se uma das pandemias mais mortais da história, com mais de 15 milhões de mortos em todo o mundo. Houve outros surtos da peste posteriormente, e embora a OMS tenha considerado a peste ativa até 1960, com o número global de mortos caindo para 200 ao ano, um novo surto foi relatado em 2014 e 2017 em Madagascar. Então, após devastar a Europa no século XIV, com o passar do tempo, estudos históricos e científicos começaram a separar os mitos dos fatos. Hoje sabemos o que é a peste negra. No entanto, os mitos da época refletem o desespero e a necessidade de encontrar explicações para um evento tão incompreensível. Ao comparar a peste negra com pandemias mais recentes, como a gripe espanhola de 1918 e a Covid-19, podemos observar tanto paralelos quanto diferenças significativas. Assim como a peste negra, a gripe espanhola e a Covid-19 causaram medo generalizado, mudanças sociais drásticas e enormes perdas de vidas.
Em todos esses casos, a falta de compreensão inicial sobre a doença levou a teorias e mitos que só foram sendo desmistificados com o avanço da ciência. Durante a gripe espanhola, assim como na peste negra, muitos acreditavam que a doença era um castigo divino. Com a Covid-19, vimos teorias de conspiração e desinformação se espalhando rapidamente, especialmente nas redes sociais, criando confusão e desconfiança. A semelhança entre essas pandemias está na forma como o medo e a falta de informação clara podem gerar desinformação e pânico. Abordamos um pouco a real situação da desinformação no cenário mundial e como governos fazem uso desta ferramenta diabólica para enfraquecer nações inteiras com fins meramente políticos. Uma visão ampliada da geopolítica nos permite enxergar as coisas de uma forma diferente. Então eu recomendo grandemente que vocês assistam aos vídeos do curso Redescobrindo o Brasil, o nosso curso de formação política. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo o nosso conteúdo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante e possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.